muscular de Becker. A distrofia muscular de Becker é uma doença neuromuscular caracterizada por perda progressiva de massa muscular e fraqueza por degeneração dos músculos. No nosso relato de caso, nós vamos falar a respeito de um paciente de sexo masculino, paciente esse com 14 anos de idade. Não há relatos de nenhuma anormalidade gestacional. Esse paciente ele passou a sustentar a cabeça aos 3 meses e a andar aos 11 meses. Aos 5 anos de idade, esse paciente passou a apresentar quedas frequentes, fadigas e cãibras, muitas dessas relacionadas aos os músculos dos membros inferiores. Aos 11 anos de idade, esse paciente ele passou a apresentar uma pseudohipertrofia bilateral dos músculos gastrocnêmios e foi constatado positivamente a manobra de Gower. Esse paciente não teve nenhum relato de anormalidades nos membros superiores. Aos 14 anos de idade, esse paciente ele procurou atendimento médico, relatando a fraqueza nos membros inferiores. A distrofia muscular de Becker é uma doença genética, que provoca a destruição gradual de vários músculos voluntários, ou seja, os músculos nos quais nós conseguimos controlar. Por exemplo, o músculo do quadril, dos ombros, das pernas e também os músculos dos braços. Na DMB é constatado a presença de fraqueza e atrofia muscular simétrica e progressiva, inicialmente na cintura pélvica e nos membros inferiores. Além dessas fraquezas e atrofias musculares, tanto na cintura pélvica quanto nos membros inferiores, há também uma pseudohipertrofia dos músculos da panturrilha. No nosso caso clínico, nós temos o relato de fraqueza nos membros inferiores, sendo mais específico na cintura pélvica e nos músculos gastrocnêmios, onde se constatou no paciente uma pseudohipertrofia do músculo da panturrilha. É importante dizer que os músculos gastrocnêmios, eles fazem parte da tríceps sural, que está localizada na parte posterior da perna, e esses músculos estão presentes na camada superficial. As suas inserções se dá na superfície posterior do calcâneo, por meio do tendão de Aquiles, e as suas origens na cabeça lateral se encontra na superfície lateral do côndilo, lateral do fêmur, e a cabeça medial está na face hipoplítea, acima do côndilo medial do fêmur. E tem a sua função, como função, ser flexores plantares dos pés nas articulações do tornozelo. Eles também fornecem a força da propulsão para andar, correr, pular, e eles elevam o calcanhar durante a marcha. E também auxilia na flexão do joelho. Essa pseudohipertrofia dos músculos da panturrilha, ela ocorre devido à substituição do tecido muscular por tecido conjuntivo gorduroso, que nos dá realmente essa impressão de um músculo hipertrofiado, mas que realmente é um surgimento do tecido conjuntivo gorduroso. A fraqueza dos membros inferiores, relatada pelo paciente, faz com que ocorra a alteração da marcha, Isso por conta da presença de deformidades, principalmente nas articulações do tornozelo, o chamado pé em equino, o que é compensado por uma hiperlordose, dando a característica de marcha anserina. Os padrões anormais da marcha adotados pelos portadores de DMB geralmente vão se acentuando conforme o aumento da fraqueza dos músculos e provocando um balançar do corpo por meio de uma elevação do quadril, e há uma abertura dos braços, e também uma oscilação lateral do tronco e o aumento da base de sustentação para dar o passo, como meio de compensar a fraqueza do músculo glúteo médio. Foi constatado a manobra de Gower positiva, que são sinais que descrevem um paciente que usa as suas mãos para escalar o seu próprio corpo, a partir de uma posição agachada, isso devido à falta de força muscular no quadril e nas coxas. Consequentemente, o paciente ele vai apresentando uma dificuldade gradual para caminhar e subir escadas,
E com a perda de massa muscular, os músculos se tornam enfraquecidos, né? E o paciente ele acaba perdendo o equilíbrio e a coordenação. E é onde ocorre o surgimento das quedas frequentes, né, relatadas no nosso caso clínico. E com a evolução da doença, os portadores de DMB eles acabam perdendo a capacidade de deambular, né, ou seja, caminhar. Isso ocorre devido à progressão da fraqueza muscular, né, levando o paciente ao uso de cadeira de rodas. E também propiciando o surgimento e o agravamento, né, de complicações na coluna, como por exemplo escoliose ou sinfoescoliose, e também uma possível insuficiência respiratória. Bem, essa é a nossa parte de anatomia. O nosso relato de caso e a distrofia muscular de Becker conforme a disciplina de embriologia. Conforme o nosso relato de caso, a mãe, ela não teve quaisquer doenças durante a gravidez, bem como os ultrassons realizados, eles foram todos concluídos como normais. Os pais não eram consanguíneos, ou seja, eles não tinham nenhum grau de parentesco, o que dava uma falsa impressão em que o bebê não teria nenhuma doença genética. O nascimento ele foi considerado a termo. Isso quer dizer que o parto foi realizado entre a 38ª até a 41ª semana de gestação. Foi considerado a termo também porque todos os órgãos do bebê já estavam completamente amadurecidos, principalmente o sistema respiratório. O diagnóstico pré-natal, ele é possível para as famílias que são diagnosticadas por teste molecular. Esse teste molecular, ele é realizado pelo método MLPA. Nesse método, irá analisar os 79 exons que tem no gene DMD, os quais realizam qualquer detecção de microdeleção ou microduplicação. Agora, nós vamos destrinchar o nosso relato de caso e a distrofia muscular de Becker conforme a disciplina de histologia. A biópsia muscular, ela é um dos métodos de diagnóstico mais eficaz para a distrofia muscular de Becker. Na distrofia, as fibras musculares elas são frágeis devido à normalidade genética nas proteínas que dão suporte estrutural ao sarcolema. Sarcolema é a membrana plasmática das fibras musculares. Devido a essa normalidade, as fibras musculares sofrem ruptura do sarcolema, em consequente necrose da mesma. As fibras necróticas, elas têm capacidade de se regenerar. Após vários ciclos de regeneração e de necrose e de regeneração, ocorre a indução de formação de fibrose. Com o passar do tempo, essa capacidade de regeneração eficiente, ela vai diminuindo. E aí, as fibras musculares, ou seja, o tecido muscular, ele é gradualmente substituído por um tecido fibroadiposo. Bem, além da fibrose, existem também irregularidade no diâmetro das fibras musculares, havendo variação desde fibras atróficas até as hipertróficas, ou seja, maiores do que o normal. As fibras atróficas sugere que são aquelas que houve uma regeneração mal sucedida ou então elas são desinervadas. Já as fibras hipertróficas, elas seriam as fibras que estão tentando compensar ali a falta das demais. Para finalizar, muitas fibras na distrofia, elas vão mostrar alterações que são ditas como miopáticas. A primeira alteração seria a presença de núcleos internos, ou seja, os núcleos eles não ficaram mais em posição subsarcolemal, né? Eles ficaram mais centrais.
E também a ocorrência do splitting, que seria a partição da fibra em duas ou mais através de uma fenda longitudinal. A ocorrência desse splitting geralmente são nas fibras hipertróficas. Um pouco sobre os aspectos fisiológicos da distrofia muscular de Becker. A distrofina possui 4 domínios: um domínio N-terminal ligado à actina citoplasmática, um grande domínio de repetições espectrina-like, um domínio rico em cisteína e um domínio C-terminal, que está ligado a um complexo de proteínas do sarcolema, conhecidas como DAPs, e glicoproteínas, conhecidas como DAGs. A alfa-distroglicana, um dos componentes do complexo DAPs, é conhecida por ligar a merosina ao músculo, que é um importante componente da matriz extracelular, o que pode indicar que um dos papéis da distrofina é a ligação entre o citoesqueleto intracelular e a matriz extracelular. Outro possível papel é o alinhamento da membrana plasmática às miofibrilas durante a contração e o relaxamento muscular. A alfa-distroglicana também tem sido identificada como um receptor para a agrina, que é uma proteína responsável pela agregação dos receptores de acetilcolina à junção neuromuscular. Nos pacientes com DMB, com falta de distrofina ou ausência, quantidade baixa, os níveis de todas as DAPs estão significativamente reduzidos. Isso ocorre porque não há distrofina suficiente para ancorar o complexo distrofina-glicoproteína. No músculo, o complexo distrofina-glicoproteínas é necessário para a estabilidade da membrana plasmática, por ligar o citoesqueleto de actina à matriz extracelular. A ruptura do complexo, seja pela ausência ou pela insuficiência da distrofina, faz com que o sarcolema perca a interação com a membrana plasmática e se torne suscetível a dano mecânico durante a contração. Como consequência, a fragilidade osmótica da fibra muscular torna-se aumentada, resultando na degeneração do músculo. Mais recentemente, tem sido evidenciado que o complexo distrofina-glicoproteínas funciona como um arcabouço para as proteínas envolvidas na sinalização celular. Também tem sido demonstrado que esse complexo é necessário para a manutenção da homeostase do cálcio. Um pouco sobre a bioquímica da distrofia muscular de Becker. No tecido muscular, a creatina fosfato é produzida de forma reversível pela creatina quinase CK nos períodos de repouso, através da transferência do grupo fosfato do ATP. Já durante a atividade muscular, ocorre a reação inversa, ou seja, a síntese de ATP. A CK pode chegar a altos níveis quando ocorrem distrofias musculares. Isso porque é uma enzima citoplasmática sujeita a uma rápida liberação na circulação como resultado de uma pequena lesão. Os valores de CK podem ser alterados em várias condições clínicas associadas a lesões musculares agudas ou a esforços musculares intensos. A aplicação de uma injeção por via intramuscular pode causar uma irritação tecidual no músculo, suficiente para elevar a concentração das enzimas CK, AST e LDH no sangue. Por isso, é importante a utilização de exames físicos e clínicos para o diagnóstico correto da DMB. A mioglobina é uma proteína M de baixo peso molecular que já pode ser detectada na urina em concentrações plasmáticas acima de 300 mg por mililitro, mas só produz alteração na coloração da urina em concentrações acima de 100 mg por decilitro. Em condições normais, a concentração sérica da mioglobina retorna aos valores padrão de 1 a 6 horas após o fim da lesão, assim como a coloração da urina. Os músculos estriados estão contidos em compartimentos rígidos. Quando o sistema de transporte de fluidos transcelulares falha, ocorre edema muscular e aumento progressivo da pressão intracompartimental, condicionando frequentemente lesões e necroses musculares adicionais. Com a perda da integridade celular, ocorre a liberação do conteúdo dos miócitos para a circulação.
Por isso, a hipercalemia, a hiperfosfatemia, hiperuricemia, elevação da creatina fosfoquinase e o aparecimento de mioglobina no plasma e na urina são importantes achados laboratoriais da destruição muscular, assim como alterações no ecocardiograma e na eletromiografia. Quando a gente vai falar ali do aspecto genético da doença da distrofia muscular de Becker, a destacamos ali por ser uma doença alérica, que é determinada ali por uma mutação do locus 21 do cromossomo do braço curto do cromossomo X, região 2, subbanda 3, havendo ali um processo de deleção dessa zona, sendo essa doença de um caráter recessivo. Outro fator que a gente merece destacar da distrofia muscular de Becker é que, por ela estar associada ao cromossomo X e ter um caráter recessivo, a gente tem que entender que a incidência em homens é muito maior do que a das mulheres, já que os homens possuem ali somente um cromossomo X, enquanto as mulheres, para isso que haja a expressão da doença, a gente precisa ali de uma homozigose recessiva, o que torna ela um pouquinho mais difícil de acontecer para o grupo das mulheres. Outro fator também é que, no caso, os principais métodos de diagnóstico da doença, eles são analisados ali pelos fatores genéticos através do método do PCR, que consiste ali em amplificar uma única ou poucas cópias ali do DNA com a finalidade de visualizar ali as alterações acontecidas ali naquela região, o que a gente consegue diagnosticar ali a distrofia muscular ali de Becker. Algumas características fenotípicas, elas são visíveis ali à doença, né? Consistindo ali a presença de deformidades, alterações na marcha e até a alteração do tamanho de vários grupos musculares. A distrofia muscular de Becker, ela possui ali uma incidência de 1 a cada 30 mil nascidos vivos, sendo ali uma doença rara, né, de se acontecer ali na população. Acerca ali do diagnóstico, a gente vale destacar ali a presença do aconselhamento genético, já que essa doença ela não possui cura e o indivíduo ele vai levar ali durante toda a sua vida. Outro fator que a gente vale ali destacar é que a expectativa de vida desses indivíduos ela gira ali em torno dos 50 anos, sendo de total importância o acompanhamento ali médico ao longo da vida. Outro diagnóstico ali que podemos fazer é o fisioterápico, né? Já que a gente vai ter ali a presença de algumas alterações musculares que vai limitar ali a presença de algumas atividades e lazeres ali do indivíduo.